Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma ação do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Este vídeo conta com 3 acessibilidades digitais: Libras, legenda e audiodescrição. Bem, esta é uma ação da Secretaria de Gestão Estratégica e nós estamos aqui recebendo o Arthur Azevedo. O Arthur é subsecretário de Planejamento e Governança e veio falar aqui com a gente sobre uma coisa que se comenta muito entre tribunais: meta. Tudo bom, Arthur? Até arrepiei. Meu Deus. Todo mundo. Não tem um local, seja administrativo, seja judicial, não tem. Fim, meio, não importa. Todo mundo é cobrado na tal de uma meta. É, verdade. Meu amigo, Oi. me conte aqui. Como é que funciona essa coisa das metas? Coisa essa de metas, né? É, pelo amor de Deus. Então, Lohane, eu vou voltar um pouquinho no tempo e explicar o judiciário no começo dos anos 2000, quando foi criado o CNJ. O CNJ é um órgão que foi criado para organizar o Poder Judiciário como um todo na parte administrativa, dando direcionamentos, regrando algumas atividades. Então, o CNJ veio para isso. E aí, uma das atividades do CNJ é fazer as estatísticas do Poder Judiciário. Então, não havia um local centralizado para fazer a estatística, né, das atividades do Poder Judiciário. E o CNJ veio, então, regulamentando alguns aspectos sobre dados estatísticos. E aí foi observado que existia um grande número de situações que precisariam ser resolvidas. A gente vai falar aqui da meta 1, 2, 3, 4, 8, e cada elas tem um tema. Então, o CNJ, através de seus conselheiros, se debruçam sobre os dados estatísticos que são demonstrados para eles e escolhe, né, algumas atitudes que os tribunais devam fazer. Essas atitudes eles estabelecem como metas. Então, assim, o que é uma meta, né? Você precisa fazer algo, entregar algo em um determinado período de tempo. Então, metas de ano novo. Eu quero emagrecer esse ano. Ou seja, Fala isso. imagina pra mim então que sofrimento. A minha meta era emagrecer e engordei aí. Não bati a meta. Mas dobrou a meta. Aí, dobrou a meta pra bater esse ano que vem. Muito bem. Certo. Aí então, a meta você precisa entregar algo em um determinado período de tempo. Então, se eu quero ter uma meta de aprender inglês no ano de 2000, estamos em 2023, terminando, 2024 está aí. Então, se eu preciso aprender inglês no ano que vem. Ou seja, você vai aprender alguma coisa de inglês até o final de 2024. Eu preciso guardar tantos R$1.000 de poupança. Então, você sabe o quantitativo e o período de tempo. Então, o CNJ pega isso e transforma em metas. Mas, o CNJ, ele é formado não só por pessoal da administração, né, da gestão, mas muita gente do direito. E aí, eu tenho algumas metas que elas não são quantitativas, assim como eu estou dizendo, né? Tantos por tanto tempo. Mas eu tenho umas qualitativas, que é fazer algumas entregas. Eu vou falar somente das quantitativas, que são entregas que eu preciso realizar até um determinado período. Nós temos a meta 9, 10, temos outras metas. Essa meta 9, se eu não falhar a memória, se é a 9 a 10, enfim. Mas ela está relacionada a projetos de inovação. No Tribunal de Justiça nós temos um núcleo de projetos de inovação que os profissionais realizam projetos, né, e colocam em produção, e eles têm isso como uma meta. Então a meta é instituir núcleos de projetos de inovação, que já foge um pouquinho do que eu vou falar agora de quantitativo, ele está mais na parte de qualitativa, né? E nós vamos lá, falar da meta, que é a meta que é a mais antiga delas aqui, e a meta que todo mundo ouve muito falar, que é a meta 1. Então, a meta 1, ela diz o seguinte, que os tribunais devem julgar mais processos do que o quantitativo de processos que entram. Então, eu tenho que julgar muito mais processos do que o quantitativo de processos. Então, eu tenho que resolver mais, não resolver, mas pelo menos dar uma resposta para a sociedade. Porque voltando lá para trás, a sociedade não tinha isso, não estava escrito em nenhum lugar que os tribunais tinham que julgar o processo. Você pode julgar. Aí o magistrado sentava
no Ele processo. só sabia que tinha que julgar. Mas eu julgo, não, hoje não. Né? Esse ano não. Não, eu vou tirar um período sabático, mas a unidade está rodando e os problemas estão acumulando, as pessoas estão procurando o judiciário e cadê minha sentença? Então a meta vem para dizer assim, olha unidade, olha tribunal, você tem que julgar mais processo do que entra. Então tá aqui a nossa famosa meta 1, que ela vem justamente para dar essa visão de resposta, certo? Vamos para a meta 2? Vamos. A meta 2, nós estamos no final do ano de 2023. Faltou explicar como é que essas metas, né? Não só os conselheiros que olham... De onde tira os números? De onde vem, né? Os conselheiros, vou fazer tanto. Isso aqui. Não, vou cobrar isso daqui, que esse aqui tá muito folgado. Porque também não é algo... o CNJ não age imperativamente, né? Não, você tem que fazer isso. Não. Existe uma reunião, um colégio de presidentes de todos os tribunais de justiça. Estamos falando dos tribunais de justiça estadual, né? Então essas metas aqui são só dos tribunais de justiça. Então eles se reúnem, os conselheiros, a equipe técnica apresenta os dados para os tribunais e fala assim, olha, eu acho que isso aqui deveria ser prioridade. E os tribunais então votam, não, eu concordo, não, eu não concordo, e existe uma votação ali democrática sobre a definição das metas. Estamos no final de 2023 e as metas para 2024 já foram lançadas. Nós vamos falar sobre as metas relacionadas ao ano de 2023, que em 2024 a gente volta aqui e explica a meta 2, porque a meta 2 é uma meta que foi modificada. Então o que nós estamos vendo hoje aqui é em parte do que vai acontecer ano que vem, mas vamos falar agora o nosso problema. Nosso momento atual, né? Então a meta 2, ela vai olhar para os processos antigos. Existem alguns processos que são rápidos. Os processos dos juizados especiais, são processos simples que faz a primeira audiência, apresenta a prova, sai a sentença, é rapidinho, resolve. Mas tem alguns outros que são muito complicados, como por exemplo os processos relacionados a inventário, né? Então, inventário, a pessoa deixou bens para os familiares. E você sabe que na hora que surgiu o dinheiro ali, todo mundo tem discussão pra a colocar. briga é grande. Então, foi um processo que demora muito. Tem processos contra a fazenda pública também, porque o poder público tem prazos dobrados, então se o cidadão comum tem um prazo de 10 dias para fazer uma manifestação, só por ser União, Estado ou município já tem mais 10 dias, então eles ganham 20 dias. Enfim, são processos que demoram muito. E aí a preocupação do CNJ aconteceu o seguinte, que eles estavam vendo que não, vocês estão julgando, né? Mas tá, e os processos antigos, vocês estão julgando? Não, porque eles estavam querendo só os processos fáceis, que são processos começam... eu quero tantos processos, tu pega todos os facinhos e exato. Pronto. Processo novo é um processo fácil de ser sentenciado, um processo de inventário. Hoje não é tudo digital, mas antes eram volumes grandes, tinha carrinho para transportar um processo, né? Então... Fazenda pública, então, é aqueles carrinhos, tudo com eles já montados, os volumes amarrados. Exatamente. Faz tempo, hein? Nossa, mais ou menos. É que eu já fui estagiária, Muito bem. Estagiário do Mirabete. Então... Quem é do direito sabe o que ele está falando. Então, os processos novos são processos mais fáceis de ser tratados. Eram processos que eram eletrônicos já, não mexiam no papel. E estavam deixando, deixa esse inventário, deixa pra lá, deixa aí. Um dia eu resolvo. Aí o CNJ disse, olha, seguinte, os processos aqui do juizado especial, vocês precisam julgar 80% dos processos que foram distribuídos até 2019. Então nós precisamos julgar 80% desses processos aí. Vão ficar 20% porque ainda não dá para fazer milagre em algumas situações. Inventário, novamente, é um processo que realmente demora demais. Se eu não me engano, o processo mais antigo, atual, no judiciário, é um processo de inventário, né, de todo o Poder Judiciário. Então, esse processo deixa essa margem de 20%, mas você precisa julgar 80%. Já, isso eu estou falando de primeiro grau, né, a justiça de primeiro grau e de segundo grau. Já para os juizados especiais, a meta é 90% dos distribuídos até 31 de dezembro de 2020. Ora, se eu tenho o juizado especial, que é uma forma mais célere de tratar o judiciário,
Então eu quero que você julgue um período mais recente, 90%. Então, de 2020 para cá, eu quero que você só tenha aí... para cá não, desculpa. De 2020 para trás, eu quero só 10% que sejam antigos ainda, que não tenham resolvido. Então, a meta 2 serve para olhar com mais cuidado com os processos antigos que são chatos. Quem trabalhou já com assessoria de gabinete sabe que é um processo que você vai ter que abrir vários documentos para analisar várias provas, e aí esse é o primeiro que cai fora. Né? Então, peraí, não vou resolver esse aqui. Tira logo, né? Vai diminuir os volumes, né? Chega o mandado de segurança. Isso. Então, essa é a priorização. Agora, na meta 2 do próximo ano, eles já querem apertar mais ainda para transformar o estoque de processos antigos o mínimo possível. Tá? Então, quando for ano que vem, a gente volta aqui a falar da meta 2. A meta 3, ela está relacionada ao índice de conciliação no judiciário. Então, ele vai fazer o cálculo e quer saber quantos das sentenças que o tribunal faz, qual quantitativo de conciliações são realizadas. Então, sabe que as conciliações, elas barateiam o processo judicial, né? Então, o processo judicial é um processo demorado, é um processo que custa dinheiro, demanda de muitos recursos financeiros, tecnológicos. Então, a medida, através de conciliação, torna-se muito mais barata e rápida e eficiente. Então, o CNJ estimula que os tribunais façam conciliação para que, né, tenha mais racionalidade dos recursos, enfim. E aí, a meta 3, na curiosidade, na nossa meta 3, o Tribunal de Roraima, ele é o tribunal que mais faz conciliação. Legal. A gente consegue chegar aqui com um índice aproximadamente de 30%. Isso significa que a cada 10 sentenças, 3 vieram através de conciliação, onde as partes sentam com o conciliador e formam um contrato que depois é validado pelo magistrado, mas o contrato que tem força, né? Tem uma força de execução, né? Então, o Tribunal de Roraima tem esse melhor índice de conciliação em todo o país. Que maravilha. A Meta 4, ela foi criada por volta no meio da década passada, né? Ali, acho que em 2013, o presidente era o Joaquim Barbosa, presidente do CNJ. O presidente do CNJ é também o presidente do STF. E o Joaquim Barbosa estava ocorrendo muitos casos de corrupção, de crimes contra a administração pública. E aí eles estabeleceram, então, naquela época, que os crimes, né, então, contra a administração pública deveriam ser priorizados também dentro de tantas prioridades, né? Então, o julgamento dos casos de corrupção deveriam entrar como meta. A gente sempre acha que o ser órgão público vai demorar 1000 anos. E aí veio essa meta, então, para acabar com esse... Exatamente. Porque muitas das vezes a pessoa que pratica o crime acaba sendo beneficiada pelo tempo, né? Vai ficar enrolando aí um tempão e... Se aposenta e acabou. Exatamente. Então, o judiciário lá no meio ali dos anos 2010, eles priorizaram a Meta 4 para isso. Então, a Meta 4 para a Justiça Estadual é julgar os 65% das ações de improbidade administrativa distribuídos até 2019. Então, até 2019 é esperado que 65% desse processo de improbidade sejam julgados. Mas não só casos de improbidade, existem outros crimes que também estão inclusos aqui nessa Meta 4. Na Meta 8, ela vai tratar sobre os casos de feminicídio, distribuídos até 2021. Ela quer julgar metade desses processos até 2021 e 60% dos processos que foram distribuídos até 2021 também, mas de casos de violência doméstica. Então, feminicídio 50%, violência doméstica 60%. Essa meta veio da gestão da presidente Carmen Lúcia. Também o feminicídio, né, os crimes praticados contra as mulheres é algo que choca muito, né? Apesar de ser muito recorrente,
mas é algo que choca a sociedade, é um crime muito cruel, então ela trouxe, né? E até um aumento significativo, né, de tantas ações, tantas denúncias, né? Isso choca o nosso país. Cada ano, apesar, né, de ter todo esse movimento, lei da Maria da Penha, os casos inúmeros que já apareceram na televisão, de pessoas que foram condenadas, inclusive, mas ainda assim existem esses casos, né? Então, a Carmen Lúcia olhou para esse problema e trouxe, dizendo assim, não, eu quero que vocês priorizem também os casos de violência contra a mulher. E aí criou-se então a Meta 8, que ela foca tanto em feminicídio, que é o crime de homicídio praticado contra a mulher ou travesti, ou aquela que se identifica, ou né, também 60% nos casos de violência doméstica praticado contra a mulher. Essas são as nossas metas quantitativas, e as qualitativas eu vou deixar, porque são metas muito específicas. O CNJ acaba criando essas metas como uma política dos tribunais, né? Então, você precisa instituir algumas políticas. E a gente não, como servidores, a gente não trabalha tanto. Quem é do setor responsável trabalha muito, com certeza. Mas quem é muito do cartório não vê essas outras metas, né? Vê mais basicamente essas metas aqui, que são metas direcionadas para o Poder Judiciário como esse é o nosso negócio, né? Às vezes a gente fala assim, o nosso negócio é julgar, então vamos concentrar as metas. Exatamente. Muito bem, muito obrigada, viu, Arthur? Obrigada. Tá aí, ó, um pouquinho sobre as metas, né? Meta 1, mas que é Meta 1, que é Meta 2, que é Meta... Tá aqui, ó. Aqui, o Arthur explicou direitinho como é cada meta dessa, onde a nossa atividade fim trabalha muito, rala muito para poder conseguir bater essas metas aqui e garantir que o nosso tribunal continue com selo diamante, continue entre os primeiros, né, de prestar um bom serviço à sociedade e seja premiado por isso, né? Muito obrigada, Arthur. E você compartilhe, comente, curta, né, e acompanhe as nossas próximas ações. Até a próxima. Tchau, tchau.